Libra, vamos ver o que maio reserva para vocês. Bom, vamos lá, essa leitura aqui é uma leitura mensal, lá na frente pode sim fazer mais sentido para ti, então volta aqui mais no meio do mês, final do mês ali, porque essa leitura pode ressoar contigo ali na frente. Lembre que é uma leitura coletiva, não é sempre que vai ressoar contigo, tá bom? Pegue apenas o que ressoar. Bom, essa leitura era para ter saído semana passada, passou um ciclone aqui no sul semana passada, justamente no dia que era a leitura de Libra, então ficou Libra, Gêmeos e Aquário sem gravação, porque faltou luz, né? Então não tem muito. Peço desculpas para vocês, mas estou aqui com atrasos entregando a leitura de vocês, tá bom? Ainda em tempo. Um arcano maior, uau! Um arcano maior e a gente não precisa nem falar nada, que já vem aqui a sincronicidade fazendo valer nessa mesa, né? A justiça, arcano de Libra. Libra é um mês aonde, né, um arcano maior que vai reger aqui o teu mês, né? É um mês aonde o equilíbrio vai ser fundamental, tá? Equilíbrio. Talvez aqui, para alguns librianos, o senso de justiça pode estar realmente muito mais forte, muito mais aflorado. E não só justiça humana, mas aquilo que vibra dentro de ti, né? Talvez alguns librianos sentindo que não é justo algumas coisas acontecendo na vida e buscando justamente isso, né? Esse senso de igualdade, de verdade, vocês buscando essa verdade, tentando enxergar, e para muitos librianos se questionando, né? Se isso que tu deseja, isso que tu tá querendo para ti, está alinhado justamente com o que tu quer viver ou que tu merece viver. Então aqui librianos muito envolvidos nessas questões, né, de questionamento. Será que isso é para mim mesmo? Será que isso vem para contribuir ou para me desequilibrar? Entende? Então eu vejo vocês muito mais frios esse mês, muito mais assim racionais e tentando buscar a lógica de algumas coisas que de repente não tem lógica, tá? Porque tem muitas coisas que a gente busca uma coisa muito exata, uma resposta, só que a gente não encontra isso, porque dependendo da situação não tem. Precisa viver e ver o que vai dar para depois ir se arrumando. Então esse mês aqui vejo que Libra se questiona muito. Por que eu falo questiona? Porque temos aqui no fundo do maço o eremita. E o eremita ele traz essas reflexões internas, né, os aprendizados, e vocês muito conectados com o interior de vocês e realmente buscando a resposta ou o equilíbrio para algumas coisas. Bom, vamos lá, né? Vamos ver o que temos aqui. Centro da leitura de Libra para maio. Por que eu disse que tem algumas coisas que não tem o que, né, achar? Porque assim, as coisas precisam ser exatas. Tem algumas coisas que tu precisa viver mesmo. Por quê? Essa justiça que ela tá sentada, né? E essa balança, ela tá bem equilibrada, tá vendo? Só que se essa mulher aqui, ela resolve levantar, ela desequilibra toda a balança, entende? A balança vai desequilibrar, vai balançar. E o que acontece? Se tu faz um movimento, se tu te insere em alguma coisa, tu vai desajustar. Mas isso não necessariamente tenha que ser para bagunçar, tá? Isso aqui pode ser para equilibrar mesmo, tá? Então depende da tua experiência, depende da tua situação aí, tá? E assim, nem sempre aquilo que a gente acha que é certo, que é justo, tá bem alinhado, tá? Porque nessa carta da justiça, tá? Se tu olha bem olhadinho, essa balança ela não tá reta. Ela não é uma balança reta. Ela tem uma caidinha para um lado. Então nem sempre aquilo que tu acha que é certo, que é justo para ti ou uma situação porque sempre tem a segunda parte, ou a terceira, ou a quarta verdade, né? Não existe essa verdade absoluta, que é o que essa justiça vem trazendo. Então, olhar para isso, né, com mais clareza, com as situações, né, que tu tá te inserindo ou está inserindo aí, vivendo, né. Centro da leitura, centro do mês. Eu nem vou aceitar porque caiu várias cartas aqui, virou, tá? Vou fazer de novo.
Coração, centro do mês, o carro, avanços, né? Movimentação, em busca de alguma coisa. Um ponto de atenção, o imperador. Um ponto positivo, a direção, 7 de ouros e o sentir, a torre. Olha aqui, cavaleiro de copas no fundo do maço. Bom, a gente tá falando de sentimentos? Pode ser, tá? Eu não sei basicamente do que nós estamos falando, a gente vai abrir mais, mas aqui tem um cavaleiro de copas aqui e uma rainha de copas, ó. Tem muito uma questão do sentir aqui que pode estar pegando esse mês para Libra, tá? Talvez é uma pessoa, talvez aqui a espera que alguém chegue, a espera de... Porque o cavaleiro ele fala de propósito, de comunicação, então também pode ser isso, tá? A espera por isso, ou aqui uma pessoa em específico, ou aqui o teu sentir mesmo um pouco desalinhado. Não sei se é, mas tá aqui no fundo do maço. O coração da leitura, o carro, né? O teu mês aqui, né? Como é que tu vai estar? Querendo se movimentar, querendo agir, criando coragem para fazer alguma coisa, né? Triunfar em relação a algo e conquistar alguma coisa, né? Ir em busca de algo. Deixa eu ver, deixa eu clarificar esse carro aqui. Rainha de copas, olha gente, não tem muito o que fugir, tá? Rainha de copas duplamente aqui. Pode ser um projeto, pode ser uma pessoa, porque a corte no tarô fala de pessoas. Então pode ser alguém que tu estima muito. E aqui não tem gênero, tá? Pelo amor de Deus, gente, pelo amor das deusas. Não tem gênero tarô, tá? É sentimento, não é pessoa. Mas é que provavelmente, ou tu tá olhando para os teus sentimentos, eu vou tirar mais uma aqui para clarificar. Tu tá olhando muito para os teus sentimentos e querendo resolver alguma coisa. Tem uma questão de pressa aqui, tá? Para algumas pessoas. Ou é alguém aqui que tu tá querendo um projeto, alguma coisa nesse sentido, alguma coisa que tá no teu coração. Não necessariamente que tenha que ser alguém específico, mas algo que está no teu coração que tu gostaria que se desenrolasse. Porque as coisas estão paradas. 4 de espadas. Então tem muito aqui uma análise, uma observação antes de agir, refletindo, meditando, analisando. É a carta da justiça que eu falei. Vocês refletindo, se questionando muito se isso vai, se isso não vai, se isso vai ser contribuição, se isso vai ser alguma coisa que vai trazer prejuízo e desgaste. Por que tudo isso? Porque Libra literalmente não quer se desequilibrar. Libra não quer passar por perrengue, passar por dificuldades, porque já sofreu bastante lá na frente, lá atrás, e não quer que isso aconteça lá no futuro. A gente já tá antecipando o jogo, tá? Tá muito forte, as cartas elas estão muito conectadas. Então assim, tem um sentimento, talvez tenha espera ou tenha intenção, mas eu ainda tô aqui observando, eu não sei o que eu faço, eu quero, mas eu não vou. Então é meio que uma contradição aqui, tá? Bom, vamos ver aqui o que mais. Ponto de atenção, o imperador, né? O imperador fala de estrutura, de controle, tá? Controle, autoritarismo, e o 5 de paus, que fala de conflitos. Muito provavelmente esses conflitos são internos, não são, porque tem o eremita regendo aqui, não são com pessoas, não são brigas com pessoas, né? Poderia ser, mas não, aqui é justamente, ponto de atenção, eu tô entrando em conflito ainda com coisas que eu já sofri prejuízo, eu já tive prejuízo, já fui roubado, já puxaram meu tapete, já me traíram, essa carta fala sobre isso. Eu ainda olho muito para o passado, ponto de atenção, olho para o passado, logo eu não consigo me estruturar, eu tento manter o controle das coisas e tento aqui me organizar e liderar algumas questões da melhor forma possível, só que eu não consigo ainda. Por quê? Atualiza muito um passado, tá? O eremita aqui novamente falando de muito
reflexão, de muita análise. Então vai ser um mês assim onde vocês vão estar muito introspectivos, tá? Olhando para dentro, muito olhando para dentro, tá? Sem muitas ações, até o desejo da ação, mas eu não vejo propriamente a ação sendo tomada, tá? E aqui pode ser para buscar um trabalho, para ir em busca de alguma coisa que tu tá no teu coração, um desejo. Por quê? Ou ainda tu tá priorizando algumas pessoas e botando algumas coisas na frente desse teu desejo, na frente do que tu gostaria de experienciar, porque a Rainha de Copas ela fala sobre isso também, né? Tu prioriza os outros e tu meio que esquece de ti, então cuidado para que tu não perca aqui, tá? O time, de repente, porque o carro fala de movimento e o 4 de espadas é o inverso, fala de paralisação. Então, se fica meio no desequilíbrio, né? Faço, não faço. Mando o currículo, não mando o currículo. Chama aquela pessoa para apresentar aqui a minha proposta ou não, entendeu? Isso aqui pode ser que tu perca um time ali na frente. Por quê? Porque tem algumas questões, eu vou tirar mais uma aqui. Tem algumas questões conflituosas dentro de ti, e isso pode te causar algum certo prejuízo. Ó, o Papa. Ou a gente está falando aqui de empresas, de contratos, de liderança, ou a gente está falando de alguma coisa que... matrimônio, por exemplo, porque o Papa fala sobre isso também. Então, talvez tu atualiza de alguma experiência que aconteceu contigo no passado e que não foi legal, que deixou muitas marcas, tá? Muitas marcas, e hoje tu não consegue tomar tuas atitudes ou ter alguma ação aqui. Ação, ó. Falta de ação. Cavaleiro de Espadas, o cavaleiro veloz, né? Então, aqui realmente eu tô travado, eu não consigo fazer o que eu gostaria de fazer. Por mais que eu gostaria de fazer, eu não consigo. Eu não consigo me abrir emocionalmente para algumas pessoas, é isso. Eu não consigo equilibrar as minhas emoções, eu não consigo ir em busca do meu sonho, eu não consigo fazer o que eu desejo, porque tem alguns traumas aqui ainda que estão impedindo isso. E são traumas infantis aqui, pelo que eu tô vendo com essa Rainha de Copas, tá? Eu não vou entrar nesses detalhes, porque daí isso aqui seria uma coisa bem pessoal mesmo, e a gente destrincha isso numa leitura particular tranquilamente, né? E caso tu queira, tem aqui embaixo o meu contato, mas tem algumas coisas que estão travando aqui justamente por traumas aqui, por questões que já vividas, que deixaram marcas, vamos dizer assim, tá? Ponto de positivo, né? 7 de ouros. Ponto positivo, 7 de ouros. E o cavaleiro de ouros, olha aí que maravilha. E o 8 de ouros. Ponto positivo. Aquilo que tu estava aí plantando há algum tempo, cuidando, cultivando, seja lá relacionamento, seja lá trabalho, o que for, que tu estava te empenhando bastante, demora, mas chega, tá? É um mês assim que parece que as coisas começam a se movimentar lentamente para o progresso. O progresso tá aqui no teu jogo, né? Porque temos o carro no centro da tua leitura. Seja lá o que for. Tem aqui lentamente um movimento e precisa, de repente, tu analisando, observando algumas questões aqui para que tu faça alguns ajustes finos numa situação. Talvez é uma situação pelo que eu vejo aqui pelas cartas que estão, a justiça, o eremita, o imperador e a torre, são coisas já meio que enraizadas, são coisas já antigas, entende? Mas eu vejo que nesse mês tu consegue ter um ajuste fino aqui de alguma coisa que vai te trazer um resultado positivo, tá? Deixa eu ver mais uma aqui, né? A gente tá falando. Para quem tá aí desejando reconhecimento de trabalho, talvez possa surgir uma proposta, possa surgir aqui uma oportunidade de ganhar, né, fazer uma renda extra, alguma coisa nesse sentido. O que é esse 8 de copas?
Do que a gente está falando? Cavaleiro de Copas novamente. Então, assim, o que acontece, gente? A gente está falando de sentimento total aqui. Total. Não tem como fugir isso, tá? Ou o Libra tá muito sentimental, ou o Libra começou a olhar pro lado emocional agora, ou tem alguém realmente aqui que com essa Rainha de Copas que faz faz Libra pensar e repensar algumas questões aqui, tá? Ó, as duas cartas saem aqui. Eu tô vendo que o centro justamente é isso, né? O que acontece aqui, tá? Aqui me parece que existe um progresso, existe um movimento lento, mas agora eu começo a me movimentar me movimentar para esse desejo acontecer, me movimentar para que esse meu sentir, isso aqui que eu tô vibrando aconteça. Então eu acabo me afastando dessas questões aqui, eu consigo entender um pouco melhor isso. Eu acredito que esse ajuste fino também seja nas tuas emoções, porque isso aqui é uma carta de partida. Então eu deixo coisas para trás que de repente não foram legais comigo, só que eu tô indo em busca de algo que hoje faz sentido pro meu coração, pro meu sentir. E isso pode ser uma profissão, pode ser um relacionamento, pode ser uma pessoa específica, pode ser tu andar solitário, porque tem o eremita aqui também, então não me anula isso, né? Talvez aqui o teu caminho realmente é andar sozinha, eu quero viver isso, então eu tô indo em busca do meu bem-estar a partir de agora. Para algumas pessoas é isso, tá? O que mais aqui? Eu vejo que esse mês, Libra, vai ser um mês assim que algumas coisas que estavam de repente até adormecidas voltam te conflitando, principalmente na tua mente, mas para que tu faça algumas análises, algumas reflexões aqui, não é para te desestabilizar, mas é que é para que tu resolva, tá? A torre, o teu sentir, por isso que eu falo, o que acontece? Coisas do passado, ó, 6 de copas, eu já tava vendo, não tem muito o que falar, gente. A torre é algo que aconteceu, que desestruturou lá no passado, 6 de copas, então existe ainda saudade, era para ser e não foi, eu gostaria que tivesse sido daquele jeito, e Libra se questionando muito o porquê dessas coisas aqui. Só que aqui é um ponto muito importante, porque o que acontece? Por mais que atualize um passado com dor, com sofrimento, e eu vejo que são duas coisas distintas aqui, essa torre não necessariamente é aquele 7 de espadas ali, aquele 5 de paus, porque eu acredito que esse 7 de espadas e o 5 de paus veio antes dessa torre, que foi o que talvez provoca essa torre, e aqui talvez tu perde, porque é uma carta que fala de saudade, de lembranças de um passado. E talvez aqui aquilo ali te fez perder alguma coisa que tu estimava muito. Por que eu falo que estimava? Porque aqui tem o pajem de ouros, a imperatriz e o as de copas. Então, assim, ou tu recupera alguma coisa que tu achava que era perdida, porque isso aqui é uma oportunidade concreta na matéria, naipe de ouros, a imperatriz, e aqui essa imperatriz é algo que, ou alguém que tu coloca num pedestal e tu realmente, não coloca num pedestal, mas que tu admira muito, tá? Porque é uma pessoa que realmente tu estima, e aí existe uma reconexão. Essa carta fala sobre isso, perdão, reajuste, realinhamento das emoções, ou é uma oportunidade de trabalho que surge na matéria, tá? Uma oportunidade que tu, de repente, aqui para algumas pessoas, tu vai lançar para o mundo, porque a imperatriz ela é gestante, então tu vai parir aqui um projeto, alguma coisa, e tu quebra com algum padrão, até de desordem, tá? E muita rigidez lá de um passado, de algumas coisas que não andaram, que te roubaram, que tiveram prejuízo.
Eu não sei, eu só sei que agora a Libra consegue se alinhar à justiça aqui, falando que a justiça vai ser feita agora. Então, talvez essa coisa aqui não tem nada a ver com essa, mas o que chega é algo muito melhor, que vem te trazendo alegria, prosperidade, abundância, felicidade. É uma nova fase literalmente aqui para algumas pessoas, tá? Bora lá. Conselho para Libra. Que leitura. Depois fala para mim se faz sentido para vocês, porque às vezes eu falo umas coisas aqui e sinto, né? E para mim não faz nenhum sentido algumas questões que eu falo, mas enfim, eu falo porque aparece para mim aqui como mensagem. Então, assim, é um mês com uma coceira no meu nariz. Eu acho que eu tô com alergia. As de fogo, a paixão por algo, por um projeto ou por alguém se refaz aqui, tá? Existe aqui um realinhamento, uma reorganização de algumas emoções, tá? Então, o que estava perdido parece que não se perdeu. Por que eu tô falando disso? Porque vem uma das melhores cartas do tarot tá aqui na mesa, que é a estrela. A estrela e o 3 de água. Então, assim, um sonho, um projeto, um propósito, tá? Alguma coisa que realmente é para que tu viva, tá? Daqui para frente as coisas realmente aqui, existindo uma cura, existindo um realinhamento, uma reconexão. A estrela fala de reconexão. 3 de água, com leveza, com alegria, com amizade. Então, gente, se for aqui um projeto que lá atrás, por exemplo, tô viajando aqui, que roubaram de ti a ideia, agora tu refaz isso de uma forma diferente, entende? Se foi alguém que tu te desconectou lá do passado, essa rainha de copas, essa imperatriz, esse mês pode ser um mês de reconexão, de perdão, de realinhamento, de reativar a paixão, de reacender a chama do amor, enfim, essas coisas. Eu só sei que agora vai ser um mês realmente de muitas coisas positivas para alguns librianos. Momentos felizes, faça planos positivos e otimistas a longo prazo. Você está no caminho certo. Então, o teu sentir que essa rainha de copas aqui é justamente isso que tu precisa fazer, tu tá no caminho certo, tá? E o 3 de água é uma celebração, né? Essa carta fala sobre um casamento, uma formatura ou um anúncio de um nascimento. Não vejo isso acontecendo aqui. Não, pode ser sim. A imperatriz e o pajenzinho de ouros aqui e o as de copas. Pode ser também aqui a descoberta de uma gravidez para algumas pessoas, tá? Não dá para descartar isso. Porque essa carta fala de celebração, então é celebrar, brindar, qualquer coisa, né? Então um novo projeto, um novo amor, um amor antigo, um amor, né? Aqui pode ser também questões aqui de criança, tá? O 6 de copas, o pajem de ouros e a imperatriz e o as, isso aqui pode me falar. Faltam algumas cartas, mas com esse 3 de copas aqui, dá para fazer uma conexão também aqui, com a chegada de alguém ou a descoberta de uma gestação, tá bom? Bom, vamos ver aqui um conselho do livrinho para nós. Vamos lá. Libra. Cada desafio que se apresentou em seu caminho não foi para interromper o seu crescimento, mas para encorajá-lo. Você estava sendo preparado para um grande salto de consciência que se refletirá em várias áreas da sua vida. Apenas espere e veja. A partir de agora, os resultados da sua transformação vão começar a aparecer. É neste instante que você começa a perceber o quanto a divindade é protegido pela divindade. Um novo ciclo se inicia em sua vida. Deixe o passado somente como aprendizado e siga em frente. É justamente esse passado aqui que eu sinto, ele te prepara para viver isso aqui que eu vejo aqui no final, que está muito positivo. Tá bom? Eu desejo que vocês tenham gostado, meus queridos. Até mais. Gratidão.